1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte,
porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. Mas outros males tinham encontrado maneira de se introduzirem no meio dos dons brilhantes que se exerciam no seio do rebanho de Corinto. Negavam a ressurreição dos mortos. Satanás é ardiloso em seus caminhos. Aparentemente, era apenas o corpo que estava em questão, mas na realidade era todo o Evangelho, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, os pecados dos fiéis não são apagados e o Evangelho não é verdadeiro. O apóstolo reserva esta questão para o fim da sua epístola, tratando-a para depois a fundo. Em primeiro lugar, Paulo recorda o que ele tinha pregado entre os coríntios como sendo o Evangelho, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou segundo as mesmas Escrituras. Esta verdade era, pois, o meio da salvação deles, se nela perseverassem, a não ser que tivessem crido em vão. Verso 2. Era um fundamento bem sólido para a sua argumentação. Salvação dos coríntios, a menos que tudo o que eles tinham crido não passasse de uma fábula sem proveito, dependia do fato da ressurreição, e a ela se ligava. Ora, se os mortos não ressuscitavam, Cristo não tinha ressuscitado, porque ele tinha sido morto e bem morto. A primeira coisa que Paulo faz é, pois, estabelecer o fato da ressurreição de Cristo pelos testemunhos mais completos e mais positivos, incluindo seu próprio, pois ele tinha visto o Senhor. 500 pessoas ao mesmo tempo tinham visto, das quais a maior parte vivia ainda para prestarem testemunho desse fato. Note-se de passagem que o apóstolo não pode falar do que quer que seja sem que um efeito moral se produza no seu coração, porque ele pensa em tudo com Deus. Assim, nos versos 8 a 10, recorda o estado das coisas relativamente a si próprio e aos outros apóstolos, e o que a graça tinha operado. Tendo assim aliviado seu coração,
Paulo volta ao assunto em questão. O testemunho era o mesmo, fosse quem fosse que o tivesse prestado. Todos declaravam que o Cristo tinha ressuscitado, verso 11. E tudo dependia do fato de que ele tinha, com efeito, ressuscitado. É este o ponto de partida do apóstolo. Se, diz ele, o que se pregou entre nós é verdadeiro, e se o Cristo ressuscitou, como é que alguns de vós dizem que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação das testemunhas de Cristo é vã. A fé dos cristãos é vã. E não somente isso, mas essas testemunhas são falsas testemunhas, porque declararam a respeito de Deus que ele ressuscitou a Cristo. Versos 12 a 15. Ora, Deus não o ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. E nesse caso, a fé dos coríntios era vã. Permaneciam nos seus pecados, e aqueles que tinham já adormecido em Jesus tinham perecido. Ora, se é somente nesta vida que o crente tem esperança em Cristo, ele é o mais miserável dos homens, pois não faz senão sofrer pelo que concerne a este mundo. Demos, porém, graças a Deus, porque não é assim. Cristo ressuscitou. Mas não temos aqui somente uma doutrina geral, afirmando que os mortos ressuscitam. Cristo, ressuscitando, saiu de entre os mortos. A sua ressurreição é o efeito do favor e do poder de Deus, intervindo para ressuscitar de entre os mortos aquele que, na sua graça, tinha descido ao vale da sombra da morte, para efetuar e mostrar em Cristo a libertação do homem do poder de Satanás e da morte, para pôr um selo público na obra da redenção, e, enfim, para fazer resplandecer no homem a vitória alcançada sobre todo o poder do inimigo. Cristo pôde dizer: destruí este templo, e em 3 dias o reedificarei. Ele ressuscitou-se a si próprio, porque tinha vida em si, porque é Deus quem habita naquele templo. Mas também nos é dito que ele foi ressuscitado pelo Espírito, e é-nos igualmente dito que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Mas ali o Senhor é considerado como homem. Como tal, ele sofreu a morte, e Deus interveio para que ele ali não ficasse. A sua ressurreição é assim apresentada como obra de Deus, porque o objetivo não é mostrar a glória da pessoa do Salvador, mas sim demonstrar a nossa ressurreição, pois que ele, homem morto, foi ressuscitado. Pelo homem veio a morte, pelo homem veio a ressurreição. Embora demonstrando que ele era Senhor do céu, o apóstolo aqui fala sempre do Cristo, homem. Assim, Cristo saiu de entre os mortos, porque a morte não podia retê-lo. Estabeleceu o glorioso princípio desta divina e completa libertação, tornando-se as primícias dos que dormem, daqueles que, tendo a sua vida, esperam o exercício do seu poder, que os despertará em virtude do Espírito que habita neles. O fato de Cristo ter saído de entre os mortos e os fiéis saírem também de entre eles pelo poder que Deus dá, é evidentemente um caráter muito especial à ressurreição. Não só os mortos ressuscitam, mas também Deus, pelo seu poder e pelo seu amor, chama de entre os mortos certas pessoas, como objetos do seu favor,
e em relação com a vida e com o Espírito Santo que estão nelas. Cristo tem um lugar absolutamente particular. A vida estava nele, e ele é a nossa vida. Ele alcançou a vitória de que nós beneficiamos. Ele é, de direito, as primícias. E isso era devido à sua glória. Se ele não tivesse alcançado a vitória, nós teríamos ficado para sempre na prisão. Ele próprio tinha o poder de retomar a vida, mas o grande princípio da ressurreição de entre os mortos é o mesmo para ele e para nós. Esta ressurreição não é somente uma ressurreição dos mortos, mas aqueles que estão vivos segundo Deus saem do túmulo como objetos do favor divino e pelo exercício do poder pelo qual Deus quer tomá-los para si. Cristo, as primícias. Depois, aqueles que são de Cristo quando da sua vinda. Verso 23. Nós somos associados com Cristo em ressurreição. Como ele, sairemos não apenas da morte, mas de entre os mortos. Note-se ainda aqui como Cristo e os seus são inseparavelmente identificados. Se não ressuscitam, ele não ressuscitou. Ele foi tão realmente morto como nós podemos morrer. Tomou em graça o mesmo lugar que nós na morte. Ele foi um homem como nós, exceto no pecado. E foi o tão realmente que, se negarmos a ressurreição para nós, negamo-la também para ele. E então faltam o objeto e a fundação da fé. Esta identificação de Cristo com os homens é de grande poder e de grande bênção para nós. Se os mortos não ressuscitam, então ele não ressuscitou, pois foi tão realmente morto como nós o podemos ser. Esta ressurreição devia vir pelo homem, pois pelo homem viera a morte. Versos 21 a 22. Sem dúvida, o poder de Deus pode fazer voltar os homens do sepulcro. E ele, com efeito, os fará voltar, agindo na pessoa do Filho, a quem todo julgamento é confiado. Mas isso não será uma vitória alcançada pela natureza humana sobre a morte, que detinha os homens cativos. Foi uma tal vitória que Cristo alcançou. Ele quis ser entregue à morte por nós, a fim de alcançar, como homem, e para nós, homens, a vitória sobre a morte, sobre aquele que tinha o império da morte. Pelo homem veio a morte, pelo homem veio também a ressurreição. A ressurreição! Gloriosa vitória, triunfo completo. Por ela saímos do estado em que o pecado e as suas consequências nos atingiam. O mal não pode entrar lá, aonde somos levados ao sairmos desse estado. Ficamos para sempre muito além dos limites do seu império. O pecado, o poder do inimigo, fica fora desta nova criação, que é o fruto do poder de Deus após o mal ter sido introduzido. Fruto que o homem, colocado sob a sua própria responsabilidade, não estragará. É Deus que mantém esta nova criação em relação consigo mesmo. Ela depende inteiramente de Deus. Dois grandes princípios são postos aqui. Pelo homem veio a morte, pelo homem veio a ressurreição dos mortos. Adão e Cristo são apresentados como chefes de duas grandes famílias. Em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Há, porém, aqui um desenvolvimento da maior importância em relação com a posição de Cristo
nos desígnios de Deus. Um lado desta verdade é a dependência em que a família se encontra perante o seu chefe. Adão traz a morte ao seio dos seus descendentes, ao seio daqueles que estão em relação com ele. A morte é o princípio que caracteriza a história do primeiro Adão. Cristo, em quem está a vida, traz a vida ao seio daqueles que são seus. Comunica-lhe. A vida é o princípio que caracteriza o último Adão e os seus nele. É, além disso, a vida no poder da ressurreição, sem a qual não teria podido ser-lhes comunicada. O grão de trigo podia ter sido perfeito em si, mas teria ficado só, distinto dos pecadores. Mas ele morreu pelo pecado dos seus, e agora comunica-lhes a vida, tendo perdoado todos os seus pecados. Ora, na ressurreição, há uma ordem, segundo a sabedoria de Deus, para o cumprimento dos seus desígnios. Cristo, as primícias. Depois, aqueles que são de Cristo, quando ele vier. Assim, aqueles que estão em Cristo são vivificados segundo o poder da vida que está nele. É a ressurreição da vida. Mas não é toda a extensão da ressurreição que Cristo adquiriu ao alcançar a vitória sobre a morte, segundo o Espírito de santidade. O Pai deu a Cristo a autoridade sobre toda a carne, a fim de que dê a vida eterna a todos aqueles que ele lhe deu. É destes que este capítulo trata essencialmente, porque o seu tema é a ressurreição entre os cristãos, e o apóstolo, o próprio Espírito Santo, gosta de tratar a questão do poder da vida eterna em Cristo. Todavia, Paulo não pode omitir absolutamente a outra parte da verdade. A ressurreição dos mortos, diz ele, veio pelo homem, mas não fala aqui da comunicação da vida que está em Cristo. É em relação com esta última e mais íntima parte do seu tema, o apóstolo não aborda a ressurreição dos malfeitores, mas após a vinda de Cristo, introduz o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, o Pai. O reino admite o pensamento do poder de Cristo exercido sobre todas as coisas, pensamento distinto do da comunicação da vida aos seus. Assim, há 3 passos nos conhecimentos de que é feita menção aqui. Primeiro, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, as primícias. Segundo, depois a ressurreição daqueles que são de Cristo na sua vinda. Terceiro, por fim, quando ele tiver entregado o reino ao Pai. O primeiro e o segundo destes acontecimentos são o cumprimento, em ressurreição, do poder da vida em Cristo e nos seus. Ora, quando Cristo vier, ele toma o reino, toma o seu grande poder e age como rei. Desde a sua vinda até o fim, é-nos apresentado o desenvolvimento do seu poder para sujeitar todas as coisas, tempo durante o qual todos os poderes e toda a autoridade serão abolidos, porque é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam sob os seus pés. O último a ser submetido será a morte. É, pois, aqui, e somente como efeito do poder de Cristo, e não em relação com a comunicação da vida, que encontramos a ressurreição daqueles que não são do Senhor, porque a destruição da morte é a ressurreição deles. Eles são passados em silêncio. Somente a morte, tal como a vimos, já não tem império sobre eles. Cristo, em virtude da sua ressurreição,
E porque ele glorificou o Pai, tem o direito e o poder de destruir o império que exerce a morte sobre eles e de ressuscitá-los. Será a ressurreição para julgamento. O efeito desse julgamento é nos declarado noutra passagem. Quando ele tiver posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e tiver entregado o reino a Deus Pai, porque o reino não lhe é nunca tirado, nem é dado a outro, como sucedia com os impérios humanos. Então o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Verso 28. O leitor deve notar que se trata aqui dos desígnios de Deus a respeito do governo de todas as coisas e não da natureza de Jesus. Deve notar também que é do Filho como homem que estas coisas são ditas. E o que acabo de afirmar não é uma explicação arbitrária. A passagem que estudamos, verso 27, cita o Salmo 8, cujo tema é a elevação do homem à posição de Senhor de todas as coisas, pondo Deus todas as coisas sob os pés do homem. Nada, diz o apóstolo, é excluído. Hebreus 2. Exceto, necessariamente, como é dito aqui, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando o homem, Cristo, o Filho de Deus, cumprir de fato esta missão, entregando a Deus, Pai, o poder universal que lhe foi confiado, e o reino mediador, que tinha como homem, cessam os seus trabalhos. O Filho fica de novo submisso, como o estava sobre a terra, mas não cessará jamais de ser um com o Pai. Ele o era, mesmo quando vivia em humilhação sobre a terra, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas o governo mediatorial do homem terá desaparecido, será absorvido na supremacia de Deus, à qual já não haverá oposição. Cristo tomará o seu lugar eterno de homem, chefe de toda a família dos resgatados, sendo Deus bendito eternamente, um com o Pai. No Salmo 2, vemos o Filho de Deus, nascido como homem na terra, rei em Sião, rejeitado quando se apresenta neste mundo. No Salmo 8, encontramos, como resultado da sua ressurreição, o Cristo elevado, como Filho do homem, a cabeça de tudo que a mão de Deus fez. Agora aqui, é-nos apresentado como depondo essa autoridade, que lhe fora conferida, e reentrando na posição normal da humanidade, ora a posição de um ser submisso àquele que tudo lhe tinha sujeitado. Mas, apesar de tudo, a natureza divina de Cristo não muda nunca, do mesmo modo que não muda sua natureza humana, exceto a mudança da sua humilhação em glória. E Deus será então tudo em todos, e o governo especial do homem na pessoa de Jesus, governo ao qual a Igreja está associada, será fundido na imutável supremacia de Deus, na relação final e normal de Deus com a sua criatura. Notar-se-á também que o Cordeiro não aparece no que é dito em Apocalipse 21, de 1 a 8, a propósito deste período. Veja-se a citação deste salmo em Efésios 1, de 20 a 23. Assim encontramos nos versos 20 a 28 a ressurreição vinda pelo homem, tendo a morte entrado por ele, e a relação dos santos com Jesus, fonte e poder de vida.
A consequência deste poder de vida, a saber, a ressurreição de Jesus e a dos seus, no seu advento, sendo a ressurreição destes a consequência da sua relação com ele. Vemos em seguida o poder sobre todas as coisas confiado a Cristo, o homem ressuscitado. Vemos, enfim, o reino entregue a Deus Pai, o tabernáculo de Deus com os homens, e o homem Cristo, último Adão, eternamente homem submisso àquele que é supremo. Verdade de um preço infinito para nós. A ressurreição dos malfeitores, embora suposta na ressurreição introduzida por Cristo, não é o objeto direto deste capítulo. Agora o leitor deve notar que a passagem que acabamos de considerar é uma revelação onde, pelo Espírito de Deus, o apóstolo, tendo detido seus pensamentos sobre Jesus e sobre a ressurreição, interrompe subitamente o fio dos seus raciocínios com esse impulso que o pensamento de Cristo dá sempre ao seu coração e à sua inteligência, e anuncia todos os caminhos de Deus em Cristo em relação com a ressurreição, as relações dos seus com ele nesta ressurreição e o governo, a dominação que pertencem a Jesus como ressuscitado, assim como o estado eterno das suas relações como homem com Deus. Tendo comunicado, nos versos 20 a 28, ao jeito de parênteses, esses pensamentos de Deus que lhe tinham sido revelados, o apóstolo retorna à continuação dos seus raciocínios no verso 29. Esta parte termina no verso 34, após o que Paulo trata da questão que se apresentava como objeção, a saber, como ressuscitariam os mortos. Considerando assim, como um parênteses, os versos 20 a 28, que contém, numa passagem completa em si, uma tão importante revelação, os versos 29 a 34 tornam-se muito mais inteligíveis e algumas expressões que tanto têm atormentado os intérpretes ficam com um sentido mais ou menos determinado. O apóstolo tinha dito, versos 16 a 18, que se os mortos não ressuscitam, os que tinham adormecido em Cristo tinham perecido, e que os crentes vivos eram de todos os homens os mais miseráveis. No verso 29, o apóstolo volta a falar sobre esses pontos, e refere-se àqueles que são batizados por causa dos mortos, em relação com a asserção, a afirmação feita por alguns que, se não há ressurreição, os que tinham adormecido em Cristo tinham perecido. Se, diz ele, repetindo com mais ênfase a expressão do verso 16, os mortos absolutamente não ressuscitam, que farão aqueles que são batizados por causa dos mortos, etc., em seguida o apóstolo mostra até que ponto, se não há ressurreição, ele é, ele próprio, de todos os homens, o mais miserável, porque a todo momento estava, humanamente falando, em perigo de perecer também, tendo de lutar como que com animais ferozes, morrendo todos os dias. Ser batizado por causa dos mortos é, pois, tornar-se cristão em vista daqueles que adormeceram em Cristo e mais particularmente em vista daqueles que tinham sido mortos por ele. É tomar a sua parte com os mortos, mesmo com um Cristo morto, o que é o verdadeiro significado do batismo. Romanos 6. Não havia sentido algum se os mortos não ressuscitassem. No capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, o assunto, embora se refira a todos os cristãos,
é considerado da mesma maneira. A palavra traduzida, em algumas edições, pelos, na frase pelos mortos, é frequentemente empregada nestas epístolas por em vista de, por causa de, em relação com. Vimos que os versos 20 a 25 formam um parênteses. O verso 29 refere-se, pois, ao verso 18. Os versos 30 a 32 referem-se ao verso 29, e a explicação histórica destes últimos versos encontra-se na segunda epístola. Vê 2 Coríntios 1, de 8 a 9 e 4, de 8 a 12. Não penso que o verso 32 deva ser tomado literalmente. A frase traduzida combati contra as bestas, combati contra as bestas, é habitualmente empregada em sentido figurado para dizer que se está em luta com inimigos ferozes e encarniçados. Paulo tinha estado quase a perder a vida por causa da violência dos efésios. Desesperava mesmo de a salvar, mas Deus o tinha livrado. Ora, para que então todos esses sofrimentos, se os mortos não ressuscitam? Note-se que, embora a ressurreição demonstre que a morte não atinge a alma, comparar com Lucas 20, 38, o apóstolo não pensa na imortalidade separada da ressurreição. Note-se que, no Novo Testamento, a mortalidade não é nunca aplicada a outra coisa que não seja o corpo, é isto exclusiva e enfaticamente, como quando é dito esse imortal e outras expressões semelhantes. A existência separada da alma, como não morrendo juntamente com o corpo, é suficiente e claramente ensinada na Escritura, e não somente para o cristão. Quanto a este, é evidente porque morre para estar com Cristo, mas sim para todos, como parece, segundo Lucas 20, 38, 12, 4 a 5, e o fim do capítulo 16. Deus tem algo a ver com o homem, e o homem é formado de corpo e de alma. No julgamento, ele prestará contas das coisas feitas em corpo, e é quando for ressuscitado que ele prestará essas contas. A união íntima entre a alma e o corpo, por muito distintos que sejam, é que faz a mola real da vida. É a sede da responsabilidade, o meio do governo de Deus a respeito da sua escritura, a respeito da sua criatura, e a esfera em que os seus caminhos se desenvolvem. A morte dissolve esta união, e embora a alma sobreviva e seja feliz ou infeliz, a existência do homem como tal é suspensa. O julgamento de Deus ainda não é executado. O crente não é ainda revestido de glória. Assim, negar a ressurreição era negar as verdadeiras relações de Deus com o homem. Era fazer da morte o seu fim. Era destruí-lo com o homem, como Deus o considera, e fazê-lo perecer como um animal. Comparar o raciocínio do Senhor na passagem de Lucas, de que já citei acima um versículo. Mas ai, a negação da ressurreição falava ao desejo da carne de dar liberdade aos seus vícios. Satanás introduzia essa incredulidade no tema da ressurreição no coração dos cristãos, por meio das suas relações com pessoas com as quais o Espírito de Cristo não podia ter comunhão. Esses cristãos tinham necessidade de exercitarem a sua consciência e de serem despertados para que a justiça lhe tivesse o seu lugar. É a ausência desse exame de consciência que habitualmente é a fonte das verdadeiras heresias. Faltava em muitos deles o conhecimento de Deus, e essa falta era a sua vergonha.
que Deus nos concedia a graça de podermos prestar a devida atenção a isto. É o grande problema, mesmo nas questões de doutrina. Mas o espírito de curiosidade do homem quereria ser satisfeito quanto à maneira como a ressurreição se operará fisicamente. No entanto, o apóstolo não responde a essa curiosidade. Antes, reprova o homem em quem ela se encontra, a sua estúpida loucura, que todos os dias tem ocasião de ver coisas análogas na criação de que está rodeado. O corpo ressuscitado, fruto do poder de Deus, será como aprouver aquele que o dá de novo para a morada graciosa da alma. Será sempre um verdadeiro corpo de homem. Ao mesmo tempo, após ter passado pela morte, ele revestirá o estado glorioso que Deus lhe preparou. Será um corpo apropriado à criatura que o possui, mas segundo a vontade suprema daquele que dele a reveste. Há diversas espécies de corpos, e tal como o trigo não é o simples grão que se remedia, sendo, no entanto, uma planta da mesma natureza da do grão que fora semeado, e nunca outra, assim será com o homem ressuscitado. Diferente é também a glória dos corpos celestes e a dos corpos terrestres. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Versos 35 e seguintes. Não creio que esta passagem diga respeito aos graus de glória no céu, mas sim ao fato de que Deus distribui a glória como lhe apraz. Simplesmente, são postas em contraste, e bem claramente, a glória celeste e a glória terrestre, porque haverá uma glória terrestre. E note-se que não é só o fato da ressurreição que é afirmado nesta passagem, mas também o seu caráter. Para os santos será uma ressurreição em glória celeste. Terão corpos incorruptíveis, gloriosos, vasos de poder espiritual. O corpo semeado, como o grão de trigo, para a corrupção, revestirá a glória e a incorruptibilidade. O fato da nossa ressurreição em glória é uma prova colateral e impressionante da plenitude da nossa redenção e de impossibilidade de sermos levados a julgamento. Seremos glorificados antes de comparecermos perante o tribunal de Cristo. Cristo terá transformado o nosso corpo de humilhação em conformidade com o corpo da sua glória. Não se trata aqui senão dos santos, daqueles que são celestes e em relação com Cristo, o último Adão. O apóstolo tinha dito que o primeiro corpo era um corpo animal, que a sua vida era a vida da alma vivente, que, quanto ao seu corpo, o homem participava dessa espécie de vida que possuem os outros animais. Todavia, a superioridade da vida que anima esse corpo é grande, sem dúvida, quanto às suas relações com Deus, na medida em que foi o próprio Deus que soprou nas suas narinas o espírito da vida. De modo que o homem está assim, de numa maneira muito especial, em relação com ele. É da sua graça, é da sua raça, como diz o apóstolo em Atenas, Adão, filho de Deus, diz o Espírito Santo em Lucas, feito à semelhança de Deus, diz Tiago 3,9. O comportamento do homem deveria ter correspondido a essa relação, e Deus tinha se revelado a ele a fim de o colocar moralmente na posição que convinha ao sopro de vida que ele tinha recebido. Quer estivesse livre da morte pelo poder de Deus, que o sustinha, ou fosse mortal devido à sentença de quem o tinha formado, o homem era, pela criação, feito uma alma vivente.
não havia poder vivificante nele mesmo. O primeiro Adão era simplesmente um homem. O primeiro homem, Adão, verso 45. A palavra de Deus não se exprime assim quanto a Cristo, quando na passagem que estudamos, fala dele como sendo o último Adão. Cristo não poderia ser o último Adão sem ser um homem. Mas a palavra de Deus não diz: o segundo homem era um espírito vivificante, mas sim o último Adão. E quando fala dele como segundo homem, acrescenta que ele era do céu. Cristo não tinha somente a vida como uma alma vivente. Ele tinha o poder de uma vida que podia comunicar a vida a outros. Embora sendo homem sobre a terra, ele tinha vida em si mesmo, por isso vivifica quem ele quer. Todavia, é como o último Adão, o segundo homem, o Cristo, que a palavra de Deus nos apresenta aqui. E não é somente Deus que vivifica quem ele quer, mas o último Adão, Cristo, espiritualmente o chefe de uma nova raça, tem em si mesmo esse poder de vida. É por isso que nos é dito, porque se trata sempre de Jesus sobre a terra, ele deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Enquanto que de nós é dito: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5, de 11 a 12. Todavia, não é primeiro o celestial, mas sim o natural, e só depois o celestial. Verso 46. Quer dizer o que tem a vida natural da alma. O que é espiritual, isto é, o que tem a sua vida do poder do Espírito, vem depois. O primeiro homem, tendo Deus soprado nas suas narinas um espírito ou sopro de vida, na sua origem da terra. Por isso é pó, como Deus disse: tu és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. O último Adão, embora tão verdadeiramente homem como o primeiro, é do céu. Na nossa qualidade de pertencentes ao primeiro Adão, somos herdeiros da sua condição, somos tais como ele, mas na qualidade de participantes da vida do último Adão, temos parte na glória que ele possui como homem. Somos tais como ele, existimos segundo a sua maneira de ser, sendo a sua vida a nossa vida. E a consequência disto é que, assim como trouxemos a imagem do terrestre, devemos trazer também a imagem do celeste. Verso 49. Note-se que o primeiro Adão e o último, ou o segundo homem, são considerados, respectivamente, sob o ponto de vista da condição em que eles entraram quando terminaram as provas que cada um prestou sob a responsabilidade, e aqueles que estão em relação com um e com o outro herdam da condição e das consequências da obra daquele a quem pertencem. Adão caído é o pai de uma raça concebida segundo a sua imagem, de uma raça caída, culpada, pecadora e mortal. Ele tinha falido, tinha cometido o pecado e perdido. Por isso, a sua posição perante Deus. Estava longe de Deus quando gerou a raça humana. Quanto a Cristo, se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Cristo tinha glorificado a Deus, feito a expiação pelo pecado, e tinha ressuscitado em justiça.
Tinha vencido a morte e destruído o poder de Satanás antes de se tornar, como espírito vivificante, o chefe de uma raça espiritual. Não quer dizer que, como filho de Deus, ele não pudesse vivificar em todo o tempo, como efetivamente tem feito. Mas, para que fôssemos feitos participantes com ele, toda essa obra era necessária e foi feita. Aqui, ele é considerado como sendo ele mesmo ressuscitado de entre os mortos. Ele, o homem celeste. Desta maneira, tudo é fundado em justiça divina. A esta raça, unida a ele comunica todos os privilégios pertencendo à posição perante Deus que ele adquiriu segundo o poder dessa vida, pela qual ele nos vivifica. É de um Cristo ressuscitado e glorificado que nós traremos a imagem, como trazemos atualmente a imagem de um Adão caído. A carne e o sangue, e não somente o pecado, não podem herdar o reino de Deus. Verso 50. A corrupção, e é o que nós somos, não pode herdar o que é incorruptível. Isto leva o apóstolo a uma revelação positiva do que terá lugar quanto ao gozo da incorruptibilidade por todos os santos. A morte é vencida. Não é necessário que ela se apodere de todos os homens, e ainda menos que todos passem pela corrupção realizada no fato. No entanto, não é possível que a carne e o sangue herdem o reino da glória. Porém, nem todos dormiremos. Alguns haverá que serão transformados. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e os que ficarmos seremos transformados. O apóstolo diz nós, porque a redenção, estando já realizada, e Cristo pronto a julgar os vivos e os mortos, ele considera sempre a vinda de Jesus como uma coisa que está imediatamente diante dos seus olhos, podendo acontecer a cada instante. Esta transformação é equivalente à ressurreição, porque o que é corruptível, se já não estiver já feito em pó e em corrupção, e o que é mortal revestirá a imortalidade. Verso 53. Vê-se que se trata aqui do corpo. É no seu corpo que o homem é mortal, mesmo quando tem a vida eterna e viverá por Cristo e em Cristo. O poder de Deus formará os santos, estejam eles vivos ou mortos, para a herança da glória. Note-se bem o que acabamos de dizer. A morte está inteiramente vencida, anulada no seu poder, para o cristão. Ele possui uma vida, Cristo ressuscitado, que o coloca acima da morte, não talvez fisicamente quanto ao seu corpo, mas espiritualmente. A morte, como fruto do pecado e do julgamento, perdeu todo o seu poder sobre a alma do crente. Está de tal modo vencida que há homens que nunca morrerão. Todos os cristãos têm Cristo para a sua vida. Enquanto ele estiver ausente, e ele o estará enquanto ficar sentado no trono de seu Pai, e a nossa vida escondida com ele em Deus, nós sofreremos a morte, fisicamente. Segundo a sentença de Deus, isto é, a alma estará separada do corpo mortal. Quando Cristo se tiver levantado do trono do Pai, voltará e exercerá o seu poder para tomar os seus para si, antes de vir executar o julgamento. A morte já não terá nenhum império sobre aqueles que viverem ainda. Eles não passarão pela morte. Que os fiéis que já dormem no Senhor ressuscitem de entre os mortos. É a prova de um poder inteiramente divino,
mais glorioso ainda do que aquele que criara o homem do pó da terra, que os vivos sejam transformados, demonstra uma perfeição de redenção já cumprida e um poder de vida em Cristo que não deixou nenhum traço, nenhum vestígio, nem do julgamento de Deus quanto a eles, nenhum do poder do inimigo, nem da sujeição do homem às consequências do seu pecado. Todas as coisas são substituídas por um exercício do poder divino que se manifesta na absoluta, completa e eterna libertação da pobre criatura culpada, colocada sobre estas consequências, libertação que teve a sua perfeita manifestação na glória de Cristo. Cristo tinha se sujeitado em graça à condição do homem submetido à morte, por causa do pecado. Mas agora ele está ressuscitado e glorificado, a fé tem sempre por certa e cumprida esta libertação na sua pessoa. Mas a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos serão o seu cumprimento efetivo para todos os seus, quando da sua vinda. Que gloriosa libertação esta, operada pela ressurreição de Cristo, que, sendo o pecado inteiramente apagado, a justiça divinamente glorificada e cumprida, o poder de Satanás destruído, nos transporta, em virtude de uma redenção eterna e pelo poder de uma nova vida que aboliu a morte, à esfera inteiramente nova, onde nem o mal nem nenhuma das suas consequências podem entrar. É onde o favor de Deus, em glória, brilha permanentemente sobre nós e para sempre. É o que Cristo nos adquiriu, em harmonia com o amor eterno de Deus, nosso Pai, que nos deu para ser o nosso Salvador. É nesse imprevisto momento que nós entraremos nessa cena ordenada pelo Pai e preparada por Jesus. O poder de Deus realizará essa transformação num instante. Os mortos ressuscitarão. Nós seremos transformados. Verso 52. A última trombeta é apenas uma simples alusão militar, segundo me parece. A tropa esperava a última trombeta como sinal, para partirem todos ao mesmo tempo. Na citação de Isaías 25:8, que o apóstolo faz, verso 54, temos uma notável aplicação da Escritura. Aqui é somente o fato de a morte ser tragada pela vitória que o apóstolo comprova pelo testemunho do profeta. Mas a comparação com Isaías faz-nos ver que a ressurreição dos fiéis terá lugar, não no fim do mundo, mas no período em que, pelo estabelecimento do reino de Deus em Sião, o véu sob o qual os pagãos têm permanecido na ignorância e nas trevas será levantado. A terra inteira será iluminada e o opróbrio que pesa sobre Israel será tirado. Não digo que esses acontecimentos tenham lugar no preciso momento da ressurreição, mas tê-lo-ão, certamente, no mesmo período de tempo. Essa certeza da destruição da morte dá-nos já uma confiança total, embora a própria morte ainda exista, mas ela perdeu seu aguilhão e o túmulo a sua vitória. Tudo é transformado pela graça, que no final trará esse completo triunfo. Mas a graça mudou desde já completamente o caráter da morte, revelando-nos o favor de Deus que nos concede, e o cumprimento da redenção que dele é a base. Para o crente, que deve por ela passar, a morte não é senão o ato de deixar definitivamente tudo o que é mortal. Ela já não traz consigo o terror do julgamento de Deus, nem o do poder de Satanás. Cristo passou por esses terrores e sofreu a morte,
como revestido do caráter do poder de Satanás e do julgamento de Deus. Destruiu totalmente para sempre esse poder, mas fez mais, pois destruiu também a fonte ou origem desse poder. O pecado aguçava e envenenava esse aguilhão. A lei, apresentando à consciência a exata justiça e o julgamento de Deus, que exigiam o cumprimento dessa lei e pronunciavam a maldição sobre quem não a cumprisse, a lei dava ao pecado a sua força sobre a consciência e tornava a morte duplamente terrível. Ora, Cristo foi feito pecado e sofreu a maldição da lei, sendo feito maldição pelos seus que estavam sob a lei. Assim, glorificando a Deus perfeitamente acerca do pecado e acerca da lei nas suas exigências mais absolutas, livrou-nos completamente do pecado e da lei e, ao mesmo tempo, do poder da morte, de onde ele saiu vitorioso. Tudo o que a morte pode fazer-nos é retirar-nos da cena onde ela exerce o seu poder, para nos fazer entrar naquela outra onde ela não tem poder algum. Deus, o autor desses planos de graça que nos livram e nos introduzem gloriosos junto dele, Deus, em quem está o poder para os cumprir, deu-nos esta libertação por Jesus Cristo nosso Senhor. Em lugar de temermos a morte, damos graças àquele que nos deu a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. O grande resultado dessa obra divina será estarmos com Jesus e sermos como Jesus, vendo-o tal como ele é. Enquanto esperamos, trabalhamos no meio da cena onde a morte exerce o seu poder, onde Satanás se serve dela, quando Deus lhe permite, para nos deter no nosso caminho, embora, por vezes, no meio de grandes dificuldades, trabalhamos com inteira confiança, sabendo qual será o infalível resultado da luta. O inimigo poderá atravessar-se no nosso caminho, mas o resultado final será sempre o fruto dos desígnios do nosso Deus e do seu poder exercido em nosso favor, segundo o que temos visto em Jesus, chefe e manifestação da glória de que gozarão aqueles que lhe pertencera. Para resumirmos o que foi dito, vemos estas duas coisas em Cristo. Em primeiro lugar, o seu poder sobre todas as coisas, incluindo a própria morte. Ele ressuscita até os malfeitores. Em segundo lugar, a associação dos seus com ele. Pelo que diz respeito a estes, o apóstolo dirige os nossos olhares para a ressurreição do próprio Cristo. Ele não só ressuscita os mortos, mas ele próprio foi ressuscitado de entre os mortos. É as primícias daqueles que dormem. Todavia, antes da sua ressurreição, ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Assim, tudo que nos separava de Deus foi inteiramente banido. A morte, a ira de Deus, o poder de Satanás, o pecado, desaparecem. Tudo o que nos diz respeito, em virtude da obra de Cristo, e é feita por nós esta justiça, que é o nosso direito à glória celeste. Nada resta do que pertencia à primeira condição humana, exceto o eterno favor de Deus para conosco, que trouxera Cristo a este mundo. Assim, a ressurreição em que participamos é uma ressurreição de entre os mortos, pelo poder de Deus, em virtude desse favor, em virtude do fato que Jesus era as delícias de Deus e que, na sua exaltação, a justiça de Deus é cumprida. Para nós, é uma ressurreição fundada na redenção.
e da qual gozamos já no poder de uma vida que traz aos nossos corações, iluminados pelo Espírito Santo, que nos é dado, o efeito e a força do favor de que Jesus tem gozado e da redenção que ele realizou. Para os nossos corpos, o seu cumprimento terá lugar, de fato, quando da vinda de Jesus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.